Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Para Salmos 1, Terlim, Salmos 1, que diz assim: Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. Sua alegria está na Torá de Adonai. Em sua Torá meditam dia e noite. E eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros. Grave isso, queridos. E esses que rejeitam os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, aquele que tem a alegria da Torá e meditam nela dia e noite, nós somos essas pessoas. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam ao seu tempo. Suas folhas nunca murcham, tudo o que fazem é bem sucedido. Mas os ímpios não são assim. São como joio espalhado pelo vento, e por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Adonai vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios é a condenação. Nós estamos lendo Terlim, de número 1. Salmos, de número 1. Esta palavra nos coloca diante da realidade desses ribeiros poderosos, dessas conexões que nos habilita, que nos conecta a esta fluência espiritual. Você que está aí comigo, deixa teu nome, a cidade onde você está, se você está ao vivo, ou se você está no gravado. Deixe aí, enquanto nós nos preparamos aqui para orar, para nos conectar. Ouça este som, se conecte aos ribeiros, se conecte como uma planta nova, como uma árvore frutífera. Se conecta a este lugar como uma terra, como uma árvore, como alguém que se conectará a esses ribeiros. Enquanto eu me preparo aqui para orar, você se prepara aí também para orar. Vamos lá? Onde você estiver então agora, você como um filho de Hashem, você como um filho de Adonai, prepare-se agora aí para orar junto conosco. Vamos orar o Shema primeiramente, e depois a oração
deste dia. Vamos lá? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Que a presença da Ruach HaKodesh agora nos conecte aos rios de vida, nos conecte às águas do ribeiro, nos conecte ao lugar abundante de vida, e que cada filho desta casa, que cada talmidim deste manto, se conecte agora à ambiência das águas que correm aos ribeiros de vida, aos ribeiros que nos conectam à fonte do Abba Kadosh, aos ribeiros que nos conectam à essência das águas, à essência da vida, à essência do Todo-Poderoso. Não há outra forma senão de nos alinharmos à natureza divina do Pai. Não há outra forma de nos conectar a esta vida e vida abundante se não estivermos na nossa natureza divina. Se não alinharmos a nossa natureza divina. E a natureza divina do meu espírito, a natureza divina do teu espírito é a consciência despertada, é a consciência restaurada, é a consciência de volta aos olhos do Hamashiach, aos olhos do nosso Messias e Yeshua, aos olhos daquele que nos transformou, aos olhos daquele que tem a presença que tem a presença dentro de nós, a presença que está no nosso interior, a presença que está no nosso Ruach, a presença que está no nosso espírito, a presença que está sobre nós, a presença que está nos trazendo cobertura divina, a presença que nos está trazendo força divina, a presença que nos está trazendo vida, sopro de vida, a presença que vem fluindo neste rio de vida abundante. Esta presença flua agora, esta presença flua agora, conforme as águas estão correndo, que esta presença flua agora sobre cada filho desta casa, sobre cada filho desta Beit, sobre cada talmidim desta escola, flua agora a realidade. Revele a realidade da onipresença do Eterno. Revele agora a realidade da onipotência do Eterno. Revele agora a unidade e a realidade da onisciência do Deus Eterno. Aquele que é todo-poderoso, aquele que é que em todo lugar está presente, aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, aquele que toca onde nós não podemos tocar e muda o que nós não podemos mudar. Ativa em nós agora, ó Messias, a emuná, a fé. Ative em nós agora a fé, a emuná, a certeza absoluta, a bitahon, a confiança plena, o descanso, o Shabat. Ativa para que toda a nossa consciência seja tomada pela força e pela energia da Shalom, do Abba Kadosh, a Shalom do Pai, a Shalom do Abba. Conectamos o nosso espaço físico, conectamos o nosso espaço espiritual, abrimos os caminhos para o fluxo energético da bênção que corre pelos rios de Deus. Abrimos os espaços físicos, espirituais, astrais, emocionais, energéticos, espirituais, abrimos esse espaço no nosso corpo, serem preenchidos pela kavod, pela glória divina. E não mais por todo outro tipo de energia, de dualidade, mas somente pela energia, pelo campo de força, de luz energética do Abba.
pelo campo de luz, pela luz espiritual que desce como força, como brilho, como unção, como campo de luz à nossa alma. Nós estamos disponíveis, Senhor. Nós estamos disponíveis, ó Pai. Nós nos colocamos disponíveis para a luz divina trazer vida e o sopro de vida sobre nós. Nós nos colocamos disponíveis para a manifestação apenas da luz do Deus vivo. Nós estamos disponíveis para essa realidade. Nós estamos disponíveis para esta bênção divina. Nós estamos disponíveis para esta realidade. Nós fechamos todo o campo de luz, todo o campo de trevas. Nós fechamos e nos bloqueamos. Fechamos os acessos para as trevas. Fechamos os acessos para os trevosos. Fechamos os acessos para toda a mentalização de trevas. E colocamos agora, e nos alinhamos agora, para retirar essas energias densas. Retiramos o nosso ser, retiramos o nosso espírito, retiramos da nossa mente, retiramos o nosso ruach, retiramos da nossa mente todo o espírito faccioso, todo o espírito das trevas, todo o caos instaurado no mundo, todos os portais energéticos de destruição, de miséria, de abandono, de rejeição, de vitupérios. Todos esses portais nós fechamos e abrimos as portas para o fluxo da vida. Abrimos a porta para o fluxo da vida. Abrimos as portas para as energias fluidas, as energias que não são densas. Abrimos as portas para o Espírito, o Ruach HaKodesh, trazer vida e não morte. Trazer soluções e não problemas. Nos alinhamos neste momento aos códigos da vida. Alimentamos o nosso espírito desses mananciais de vida. Alimentamos o nosso espírito das fontes da vida. Alimentamos o nosso espírito das fontes eternas. Alimentamos o nosso espírito do rio de Deus. Alimentamos o nosso espírito do rio que flui, da fonte que flui. O Messias, o Abacadosh. Não alimentamos o nosso espírito. Não alimentamos o nosso espírito com densificações, mas alimentamos o nosso espírito com os espíritos de vida, com o espírito de Adonai, com o espírito do Mashiach, com o Espírito Santo, Ruach HaElohim. Nós alimentamos o nosso espírito e cobrimos o nosso corpo, cobrimos a nossa alma, cobrimos a nossa vida, cobrimos todas as conexões com o sopro de vida, com o sopro de vida. Como as águas correm, como as águas estão correndo, como as águas estão correndo. Nosso espírito corre junto delas, nos levando aos mares da revelação divina. Ora malassoria calatori barrassala caladara. Lebraba soria barra. Lembre macadora soria barra. Como estas águas correm. Como estas águas correm. Como as águas que estamos ouvindo. E os nossos ouvidos estão acessados a este som. Que estas águas tragam as chuvas e chuvas abundantes. Que estas águas desçam como chuvas e reguem a terra, reguem a semente que há em mim, que há em você.
Que estas sementes sejam nutridas, que estas sementes sejam nutridas para a vida abundante. Que estas sementes sejam nutridas por estas águas, nutridas de forma abundante, para que estas águas possam fluir sobre a terra e nos encontre firmes, fixos nessa terra. Que estas águas tragam crescimento a cada árvore, a cada carvalho de justiça, a cada espírito abundante. Que estas árvores, eu e você, encontre força para expandir, para crescer as raízes, para crescer na terra as raízes, e que essas raízes se tornem pés fixos na presença da terra que o Pai nos deu para governo, no lugar espiritual que o Pai nos deu para governo, no lugar espiritual que o Pai nos plantou, no lugar espiritual que o Eterno nos alinhou. Que nossas raízes não sejam levadas pelas turbulências, que as nossas raízes não sejam descobertas pela maldade, pela ira, pela rejeição, pelo medo. Que as raízes dessas árvores estejam firmes no propósito, na essência da qual fomos chamados para ser. Que as nossas raízes se aprofundem cada vez mais na terra, para que a onipresença do Eterno seja revelada, para que a onipotência do Eterno seja revelada, para que a onisciência do Eterno seja revelada na consciência de cada um de nós, na consciência que nos estabelece como um único jardim, na consciência que nos estabelece como uma única pessoa, uma única noiva. Que esta consciência seja revelada nesse jardim, e esse jardim que se faz com cada um de nós seja conhecido por cada um de nós. Que essa ambiência do jardim levante os carvalhos de justiça, levante homens e mulheres fixos ao governo espiritual do Eterno, fixos à lealdade, ao propósito, fixos à palavra que foram liberadas, fixos à palavra de governo que foram liberadas, e que nós sejamos esse jardim em unidade, não em facção, não em separação, não em espíritos de rejeição, de medo, não em espíritos que nos causam divisões, mas em espíritos que nos causam unidade, unicidade. Que você seja essa árvore nesse jardim. Que a sua mente seja uma mente reprodutiva. Que as sementes nutridas por estas águas sejam sementes reprodutivas. Que a sua mente no Mashiach Yeshua revele o reino de Deus através desse jardim. Que o avanço do Messias e Yeshua seja visto no jardim do qual você foi plantado e colocado para ser vivo. Não deixe as sementes sufocarem o seu jardim. Aliás, não deixe as tempestades sufocarem as sementes do seu jardim. Não deixe as tribulações, as pedras, as angústias sufocarem as sementes que foram plantadas nesse jardim. Porque, crescidos nesse jardim, nos tornamos um em consciência. Porque, crescidos nesse jardim, nos tornamos um numa consciência elevada. E não mais seres divididos, e não mais facções, e não mais ira, e não mais ódio, e não mais divisões, mas somente um jardim, somente um no jardim, somente um com o todo. Nós nos unimos a este ambiente. A terra, ao avanço do ambiente que o Eterno nos deu.
Nós unimos nesse ambiente onde o nosso Messias Yeshua governará. Este ambiente, o nosso Messias Yeshua governará. E é neste ambiente bem posicionados, é neste ambiente bem governados, é neste ambiente curados, é neste ambiente renovados, é neste ambiente transformados, é neste ambiente leais que nós vamos encontrar a shalom, a paz. É neste ambiente que nós vamos encontrar virtudes espirituais. É neste ambiente onde nós vamos encontrar a prosperidade. É neste ambiente onde nós vamos encontrar restituições. É neste ambiente onde nós vamos encontrar bondade, misericórdia, compaixão. É neste ambiente que nós vamos encontrar os tesouros escondidos. É neste ambiente onde nós vamos encontrar curas. É nesse ambiente onde nós vamos encontrar expansões. É neste ambiente onde nós vamos encontrar o coração do Pai. O coração do Pai sobre os filhos. O coração do Pai revelado nos filhos. Revele sobre os filhos o coração, ó Pai. Revele o teu coração sobre os filhos espirituais. Revele o teu coração sobre filhos espirituais. Revele o teu coração agora sobre filhos espirituais. Revele, Senhor, o teu coração. Revele os ribeiros das águas vivas. Revele os ribeiros de águas vivas agora sobre este meu irmão. Revele o ambiente. Revele o ambiente dos ribeiros de águas vivas. Conecte essa alma a esta essência. Conecte essa alma a esta essência agora. Que ela percorra os ribeiros de águas vivas. Que ela esteja conectada a esses ribeiros que trazem vida. Que ela esteja conectada a esta unção. Que ela esteja conectada a este lugar de vida. Que ela esteja conectada a esta terra. Que não está na mesa dos escarnecedores. Não está na roda dos escarnecedores. Não está no lugar dos pecadores. Mas descobriu o quanto o nosso Messias Yeshua deseja que nós sejamos persistentes. Deseja que nós sejamos fiéis, leais. Deseja que nós estejamos longe de ser perfeitos. Longe de ser únicos, mas que nós estejamos perto das águas dos ribeiros, perto das fontes, perto dos lugares que nos colocam prósperos e abundantes, perto dos lugares que nos colocam remidos e redimidos pelas águas, curados pelas águas. E que cada semente se torne uma planta nova, uma árvore restaurada, um carvalho de justiça diante da presença e da presença revelada do coração do Deus vivo. Visualize o teu espírito agora nesse lugar. Visualize o teu espírito agora nessa frequência, a frequência das águas, a frequência dos rios abundantes, a frequência da vida abundante. Se concentre
Veja-se neste lugar agora. Que o teu espírito seja conectado junto aos ribeiros, neste momento. Que o teu espírito seja um com este lugar, com o lugar aonde o Eterno nos levará. E que neste lugar você seja abundantemente nutrido, abundantemente restaurado, abundantemente renovado, abundantemente restituído, abundantemente alimentado, abundantemente levantado, abundantemente restaurado. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ativação profética. Com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética.